Bom, doenças psicossomáticas, o termo psicossomática, psíquio, vem da alma, e soma corpo. Então, o que significa isso? Doença psicossomática. Doenças geradas pela nossa alma. Nós não somos seres que pensamos, nós sentimos e agimos. Então, automaticamente, tudo aquilo que nós pensamos, nós sentimos, através do nosso sentir, que são os nossos sentimentos, nós produzimos hormônios. Então, nós já sabemos que as emoções, elas geram um estado do nosso corpo, ou de alerta, ou de vigília, ou até mesmo de paz, de tranquilidade. Isso é comprovado cientificamente. Todos nós sabemos disso, né? Que as nossas emoções, pelo estado hormonal, no qual elas são fabricadas pelas nossas emoções e pelo nosso estado mental, produz no nosso organismo ou um estado de estresse, ou um estado de vigília, né? Ou um estado de luta e fuga, ou automaticamente um estado de tranquilidade, né? De alegria, de serenidade, de paz. Então, doenças psicossomáticas, doenças criadas pela nossa mente, pela nossa alma. Então, automaticamente, tudo que nós pensamos, nós sentimos, nós produzimos um estado hormonal no nosso organismo físico. Vamos imaginar que um indivíduo, ele fique num estado mental, emocional e hormonal por estresse durante 30 anos. O que vai acontecer com o organismo físico dele? Primeiro, com a mente dele, né? A mente cansada, fatigado, automaticamente o organismo vai se encontrar da mesma forma. Ele vai produzir uma doença. Então, a forma dele pensar, dele sentir, repetidamente, podemos produzir uma doença. Então, quando nós pegamos o hinduísmo, ou até mesmo o budismo, que é uma ramificação que surge do hinduísmo, né, o budismo, o Buda coloca: somos aquilo que pensamos. Então, quando nós estamos doentes, nós somos aquilo que nós pensamos. Porque o pensamento e o sentimento projetam no nosso corpo físico o nosso estado mental, de felicidade ou de infelicidade. As desordens psíquicas, a mesma coisa. As patologias psíquicas, os transtornos, os traumas, as neuroses, as paranoias, é o estado mental nosso. E automaticamente vai gerar um estado físico, o nosso organismo físico. Então, ficou claro o que é doença psicossomática? Bom, aí eu coloquei 2 slides sobre saúde. Então, o que é saúde? O que vem à sua mente quando você pensa em saúde? O que nós pensamos? O que vem à nossa mente quando nós pensamos em saúde? Muitas vezes somos tentados a pensar apenas na saúde física, e não é verdade. Associamos saúde à ausência de doenças, como gripe, câncer, diabetes, entre outros. Contudo, o conceito de saúde é muito mais amplo. Ela envolve 3 dimensões: físico, mental e espiritual. Por que se coloca isso? Por que a gente fala que a ausência de ter saúde é a ausência de doença, né? Como gripe, como câncer, diabetes? Por que isso é falso hoje? Por que isso é falso? Porque, na verdade, não quer dizer que você não tenha doença física, não quer dizer que você não seja doente. Tem muitas pessoas que ainda se encontram saudáveis no organismo físico, mas são doentes mentalmente. Aí nós poderíamos citar o serial killer, né? Fisicamente, ele não encontra nenhuma doença, mas mentalmente ele é doente. Por isso que se classifica hoje a doença como mental, física e espiritual, né? O espiritual, a gente sabe, dos processos obsessivos.
Da definição está de acordo com os ensinos também da doutrina espírita. Emmanuel, por exemplo, ele diz: para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Olha só, vamos entender o que o Emmanuel está dizendo? Perfeita harmonia da alma. Nós somos espíritos que no qual pensamos. Então, automaticamente, para ter essa harmonia, nós temos que entender que nós estamos agora temporariamente presos ao corpo físico, não é? Não só dessa existência, mas também de existências passadas. Então, o que nós trazemos no nosso campo mental? O que nós trazemos nas nossas memórias? As nossas experiências, não é? As nossas experiências infelizes e felizes, que automaticamente estas experiências, elas podem gerar doenças. Como também experiências dessa existência, nós podemos gerar também doenças. Então, a harmonia que o Emmanuel define, na verdade, é o equilíbrio. É o equilíbrio com os nossos pensamentos e sentimentos. Porque se nós estamos equilibrados mentalmente, o que ocorre? Espiritualmente estaremos bem, emocionalmente estaremos bem e fisicamente estaremos bem. Porque nós somos esse conjunto. O pensamento e o sentimento são atributos de nós. São atributos. Pensar e sentir é um atributo. Ter a percepção, a sensação do mundo, tanto carnal como espiritual, é um atributo. Por isso que se dá a evolução, porque a gente vai sempre continuar pensando e sentindo. É claro que essa harmonia que o Emmanuel coloca, ele nos ensina, nós temos aí um direcionamento que é o Evangelho de Jesus. Jesus é o modelo, ele nos deixou um código moral, de como pensar, de como sentir, de como agir, de como se conhecer. Então, automaticamente, claro que nós não vamos conseguir uma única existência. Nós vamos aprendendo com as nossas escolhas e com os nossos erros. Então, muitas vezes, a doença que nós achamos que ela é negativa, ela vai nos servir sim para o aprendizado. Ela vai nos levar ao entendimento, a uma compreensão. Aí ele acrescenta: para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa da moléstia e deficiências transitórias na Terra. Então a gente deve entender que nós vivemos num mundo de mazelas, imperfeito, de provas e expiações, como nós assim somos, porque somos imperfeitos, e automaticamente pelas nossas ações, pelos nossos comportamentos, pensamentos, nós vamos produzir, somos nós que criamos as doenças. Somos nós que criamos as doenças, individualmente e coletivamente. Eu vou citar o que o Benedito comentou terça-feira passada, agora essa terça, que ele estava falando a respeito da lepra, da hanseníase. Então ele comentou que, de modo geral, por um comportamento cultural, bem antes do Cristo, as nações, quando invadiam outra nação, além deles matarem aqueles que sobreviviam ou aqueles que estavam feridos, eram queimados vivos, eram incinerados. Isso foi um comportamento até a Santa Inquisição, até a Idade Média. Cessou a Idade Média, a gente pode perceber que parou esse comportamento de incinerar pessoas. Então, quase que via de regra, a lepra nasceu desse comportamento coletivo. E aí ele também citou sobre o HIV. A lepra é uma doença onde o indivíduo, os tecidos, ele perde, na verdade, é uma deficiência que ele perde ao toque, o indivíduo não sente, aquilo vai apodrecendo, o indivíduo vai apodrecendo vivo, ele vai perdendo parte do corpo. E aí ele citou sobre o HIV, que é uma doença sexualmente transmissível, que por via de regra, coletivamente criada por nós, por não compreendermos a energia sexual, o uso da nossa sexualidade, sem compromisso, sem afetividade, sem amor, e automaticamente a falta de compromisso, na verdade o vício sobre a energia sexual, gera-se as doenças. Então, para a gente poder compreender,
essas doenças são oriundas da nossa mente enferma, individualmente e coletivamente. E aí ele citou que existem regiões, nações, que tem aquele tipo de doença somente naquela nação, que não tem outra, que automaticamente são espíritos afins, que se assemelham e que nascem naquela nação, naquela realidade, e que adquirem e produzem, né, as suas próprias doenças. E a gente pode ver que existe isso. Por exemplo, doenças que tem na África não tem aqui. São oriundas de lá. São oriundas daquele povo, daquela nação. É claro que dentro disso precisa se tomar um cuidado para não se transmitir. Pode ser transmitido? Pode. Mas a gente sabe que o vírus você só adquire por predisposição, por afinidade. Por afinidade. Alguém tem alguma dúvida ou quer perguntar alguma coisa? Bom, o termo psicossomática, né, veio do médico psiquiátrico John Christian. Ele foi um dos primeiros ao termo psicossomático, né, autor do livro Desordens da Alma. O Freud também, né, em um texto de 1895, Freud descreveu os sintomas de uma perturbação nervosa que chamou de neurose da angústia, ataques de suor, tremores, convulsões, tonturas, palpitações, arritmias, taquicardia, que tudo isso que o Freud está citando, isso vem de algo psicossomático, né? Nós vamos sentindo todos esses sintomas. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre a doença psicossomática, é claro que eu sempre cito aqui o cérebro físico, porque na verdade é esse órgão no qual ele codifica nossos pensamentos e sentimentos. A gente acha que os sentimentos são produzidos no coração. Não são, não. São produzidos no sistema límbico. Todos os nossos pensamentos e as nossas emoções são produzidos no cérebro físico. O pensamento, né, logo frontal, e as emoções logo em seguida, que é o sistema límbico. O lobo frontal é o topo do cérebro. É a parte do cérebro responsável pelo pensamento, pelas coisas abstratas. E o meio do cérebro é o sistema límbico, que se produz as emoções. O estado emocional nosso, junto com o pensamento, porque junto com o pensamento é o estado emocional nosso. Ele é traduzido no cérebro no sistema límbico, né? Então a resposta de luta e fuga, existe aí um trâmite que é o hipotálamo, a hipófise e a glândula suprarrenal. Isso aí, provavelmente muitos de vocês já devem ter visto reportagens falando sobre o estresse, o cortisol, a cortisona, a adrenalina que é fabricada, a noradrenalina. Então esse estado emocional, né, que ocorre nesse trâmite no sistema límbico, na verdade é que vai se traduzir na fabricação dos hormônios que vai chegar na nossa corrente sanguínea e vai percorrer por todo o nosso corpo físico. Esses hormônios, só para a gente entender, está carregado das nossas vibrações mentais e emocionais. Então as nossas vibrações, traduzidas em hormônios, elas vão inundar os 30 trilhões de células que nós temos no nosso organismo físico. Então elas vão se alimentar. Então, por exemplo, o câncer, trocando em miúdos, na verdade é uma desordem celular, né? É uma célula sadia que quando ela renasce, ela nasce doente. Ela renasce doente. Por que ela renasce doente? Porque na verdade ela está intoxicada mentalmente pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções, pelas vibrações ruins. Então existe um livro que eu já citei aqui, que chama Da Emoção à Lesão. São de 3 médicos da Unicamp, no qual eles falam que alguns tipos de cânceres, eles são produzidos por uma questão emocional. Por uma questão emocional. Então, na verdade, o nosso estado mental e emocional é tão ruim, que destrói o nosso sistema imunológico, destrói as nossas células, afetam as nossas células adoecem, elas adoecem.
O que a gente tem que entender é que as nossas células morrem e renascem, morrem e renascem. Então, quando elas renascem doentes, doentes, pela nossa vibração. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar ou colocar alguma coisa? Bom, o poder do nosso pensamento. Então a gente sabe que o nosso pensamento, a gente já sempre falou aqui, o pensamento nosso tem vida, ele tem força. Pelo nosso pensamento nós produzimos o nosso estado emocional, o nosso estado espiritual. Então nós temos que começar pelo nosso pensamento. É o que a gente sempre comenta, que é o orar e vigiar de Jesus. Eu tenho que conhecer o papel do pensamento, eu tenho que conhecer os atributos do pensamento, né? Qual é a capacidade do ato de pensar? Eu preciso entender isso. E a doutrina hoje, ela nos dá uma vasta obra, principalmente de André Luiz, onde ele fala muito sobre a força do pensamento, a capacidade que nós temos mental, né? De plasmar, de dar vida às coisas, né? de produzir coisas maravilhosas, como também coisas ruins, negativas. Então nós precisamos entender que o nosso pensamento ele tem vida. Tanto que ele tem vida, que se você colocar um eletrocardiograma e o eletrocardiograma, são os únicos dois órgãos que conseguem produzir ondas. Né? Por quê? Porque todo o nosso organismo, pelo nosso pensamento, que produz eletricidade, o nosso pensamento ele produz a eletricidade, né? O nosso organismo ele é feito de 70% ou até mais de água. Por quê? Porque é através dessa água que há a comunicação dos impulsos elétricos, de um neurônio para outro. Então o nosso pensamento ele pode ser medido através de ondas, as ondas cerebrais. Quando você pega o estado, por exemplo, de sono, ou o estado de meditação e de êxtase, é um tipo de onda. Quando a gente entra em estado de mediúnico, nós entramos no estado alfa. Quando nós estamos em vigília, é beta. E aí ele produz ondas. 4 MHz, 8 MHz é o estado de alfa, quer dizer, é estado alterado da nossa consciência, da nossa mente. O sono mais profundo é onda mais sutil ainda. Ela é cada vez mais sutil. Então isso se traduz em que essas ondas? Se traduz que o pensamento é uma energia. O nosso pensamento é uma energia. E é essa energia no qual vibra a nossa sintonia. Vibrando a nossa sintonia, a gente entra em frequência. Em frequência com o mundo espiritual, com os bons espíritos. Em frequência baixa com os nossos irmãos sofredores, com os nossos irmãos ignorantes. E estou falando de encarnados e desencarnados. Então o nosso pensamento tem uma grande força e a gente precisa compreender. E a ciência espírita, ela nos dá esse entendimento dos atributos do nosso pensamento. Dos atributos do nosso pensamento. Né? Bom, então a nossa mente ela abre para as portas para as doenças. Né? A gente chega à conclusão que é isso. Né? A própria ciência hoje, ela mesma nos explica que essa condição é uma condição mental, né? Uma condição emocional, física, a maioria das doenças. Aquelas que são congênitas, hereditárias, ou aquelas que já vêm de início do indivíduo, né? São aquelas que elas são produzidas em existências passadas e logo já temos o reajuste. Outras que nós temos, elas despertam em certo momento da nossa existência. E outras são oriundas dessa vida. Outras são oriundas dessa vida. Né? A forma como a gente age, como a gente pensa, como a gente sente. Nós podemos produzir essas doenças nessa mesma existência. Então nós temos que tomar um grande cuidado. Até porque algumas dessas doenças nós nem precisaríamos ter. Nem precisaríamos sofrer com elas. Então os transtornos psíquicos podem acentuar uma propensão
genética ambiental para certos tipos de doença. Se existe uma predisposição genética, essa predisposição é o quê? Sintonia. A doença se manifestará mais facilmente em pacientes com maior estabilidade emocional. Certos traços de personalidade também podem influenciar as chances de a doença se manifestar. Então, quer dizer, é uma predisposição. Então, eu tenho que me conhecer, né, mudar aqui a sintonia. E quando os médicos falam a doença hereditária você pode ter, na verdade, eles não estão errados. Os médicos não estão errados. Porque a doença hereditária, familiar, na verdade, o núcleo familiar, né, a gente sabe pela doutrina que nós nos reunimos por quê? Por sintonia e semelhança. Então, por exemplo, se meu pai é diabético, meu avô foi diabético, é muito provável que se eu estou nessa família, eu tenho sintonia, eu tenho semelhança. Então o médico não está errado de dizer, olha, é muito provável que você também tenha, que seu filho tenha, porque a gente sabe que pela doutrina os afins se agrupam, né? Há uma afinidade, se agrupam e formam as famílias. Então nós precisamos ficar de olho. Se há uma predisposição na minha família, tem meu pai, meu avô, que desencarnou problema de coração, então o que eu tenho que mudar? Quais são os problemas de coração, pessoal? Qual é o temperamento de pessoas que têm problema de coração? Uma ansiedade e o outro é explosivo. Nervoso, explosivo. São dois temperamentos que pode gerar problema no coração. O ansioso e o explosivo. Até porque a ansiedade e o temperamento explosivo, elas andam praticamente juntos. Então, se você parar para analisar, olha como é que é interessante a vida. É para a gente ter olhos de ver. Olhos para poder enxergar isso. Então, deixa eu analisar a minha família para eu me analisar. Por que eu estou nessa família? O que me assemelha a eles? E o que eu posso mudar? Como também as patologias psíquicas, viu, pessoal? Depressão. Conheci alguns casos, na mesma família, né? Mãe com depressão se suicidou, filho com depressão se suicidou, um outro com depressão, que foi tratado aqui no centro, conseguiram ajudar o indivíduo, para que ele também não se suicidasse. Então são grupos que se assemelham, que se sintonizam no mesmo problema, e renascem na mesma família. Na mesma família. Não necessariamente que vá acontecer, mas eu preciso ficar de olho. Eu preciso ficar de olho. Né? Para eu não entrar nesse reflexo condicionado que já vem do quê? De outras existências. De outras existências. Ficou claro? Alguém tem alguma pergunta? Eu coloquei isso porque isso está no Facebook, nas redes sociais, está na internet, mas é algo extremamente interessante. Quando a boca cala, o corpo fala. Eu já disse aqui muitas vezes, eu volto a repetir aos companheiros da casa, principalmente aqueles que têm filhos, né, aqueles que às vezes têm dificuldade de falar de si, é muito importante falar das emoções, viu, gente? Vocês não sabem a preciosidade que é as emoções. Nós não podemos censurar as emoções, nós temos que falar, né? Por isso que Jesus falava, confessar nossos pecados é o quê? Falar de suas angústias, um para os outros. Falar das suas mazelas, das suas emoções, daquilo que você pensa, né? Então, confessar nossos pecados e orar pelos outros, a fim de serem curados. Isso é a palavra de Cristo. Então, o que nós temos que fazer? Falar das nossas emoções. Falar daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso. Eu não devo reprimir elas. E também nem reprimir os outros. Principalmente nas nossas crianças. Porque as emoções que dão o visual da vida, a alegria, que dá o colorido, né? Que dá o sentido. Não é o pensamento, é as emoções. É o sentido. É o sentido. Então, quando a boca cala, quando nós calamos, nós não falamos, nós reprimimos a energia da emoção, a vibração da emoção,
emoção, o corpo fala. E como é que o corpo fala, pessoal? Como é que o corpo fala? Através de doença. Então, ó, o resfriado escorre quando nós não choramos. A dor de garganta entope quando eu não falo das minhas aflições. E isso é uma realidade, viu? Médiuns de cura, que tem a capacidade de sentir, quando a gente coloca a mão no indivíduo, no chakra, e sente que ali está quente, e a gente percebe que aquela energia está parada, ou é no timo cardíaco, ou é aqui na garganta, eu já sei o comportamento da pessoa. Eu já sei até da emoção que a pessoa está passando. Nós vamos falar isso mais à frente. Né? E aí é trabalhar na garganta e falar para a pessoa, fale, desabafe, né? Desentale isso que está aqui em você. Aí a pessoa chora, ela fala porque ela tinha reprimido, ela tinha guardado para ela, e aquilo melhora. Aquilo melhora. Né? Existe um processo de somatização que é muito frequente. A gente atende pessoas que já foram no médico, ela tem uma dor em tal lugar da região, mas já foi no médico, fez tomografia, raio-x, enfim, não sai nada, não dá diagnóstico. O que isso representa? Isso representa que aquela energia, ela está entre o perispírito e o corpo físico. Então, que dá tempo de trabalhar aquela energia para que ela não se torne doença. Para que ela não se torne doença. E aí o estômago arde quando a raiva, né? O estômago está ligado à raiva, ao ódio, segundo a medicina chinesa, quando a gente não coloca para fora, né? Então fica aquela raiva, aquela dor de estômago, aquele nervoso. O diabetes invade quando a solidão dói, né? Quando a gente não é boa companhia para si mesmo. O corpo engorda, esse eu estou perdido. Quando a insatisfação aperta, e aí dentro disso, existe um estudo sobre a metafísica da doença, que é muito importante. Eu convido os trabalhadores da casa, é do Gasparetto, mas é um livro muito bom. São 4 volumes que ele fala sobre a metafísica da doença. E a gente vai falar o que tem por detrás da doença um pouco. Qual é o tipo de comportamento, o tipo de personalidade, quais são as emoções. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam, o coração desiste quando o sentido da vida parece terminar, a alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável, as unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas, o peito aperta quando o orgulho escraviza, a pressão sobe quando o medo aprisiona, as neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza, a febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da humanidade. Isso é perfeito. Estado mental e emocional, censurando, reprimindo as nossas emoções, nós não conseguimos digerir essas emoções, né? Porque infelizmente nós não somos educados a falar delas. Nós deveríamos ser educados para falar das nossas emoções, até para se aprender a amar. Bate-se tanto dentro da doutrina ou das religiões, amar ao próximo, mas como é que eu vou amar ao próximo, sendo que o amar é um ato de sentir, se eu nunca fui treinado e educado para sentir? É contraditório, é extremamente contraditório. Então nós temos que valorizar sim as emoções. Nós temos que permitir que os outros falem daquilo que eles estão sentindo. Porque falando, quando falam daquilo que estão sentindo, 60%, 70% daquela energia emocional, daquela dor, ela vai embora. Só no ato de falar e de chorar. Ela vai embora. A gente diz assim, estou de alma leve, não é isso? Lavei a minha alma. Mas por quê? Eu pus para fora aquilo que eu estava sentindo. Sentindo às vezes por medo do que iam pensar de mim, né? Medo de ser julgado. Agora, tudo isso, medo de ser julgado, medo por si só, a dificuldade é porque nós não somos educados a falar das nossas emoções. A gente não tem paciência, a gente não se educou, não recebemos essa educação e automaticamente nós não permitimos o outro falar com ele. Isso entra naquela questão de é impossível você conseguir alguma coisa sozinho, né? É necessário ter um relacionamento, não um relacionamento único, é um relacionamento
amizade, tem que ter um relacionamento com alguém para que você possa fazer algum movimento em direção daquilo que você almeja. Perfeito. E por isso que a gente entende o mecanismo da natureza de vivermos em sociedade. Vivermos em sociedade é para despertar as emoções, né? E vou dizer uma coisa a vocês: no mundo espiritual, tudo aquilo que a gente vê de colorido, lindo, maravilhoso, é estado emocional, mental e emocional de espíritos superiores. Quando a gente fala das colônias e tudo mais, é o estado mental e emocional. Então, estreitar essas relações, saber ouvir a dificuldade do outro, saber sentir a dificuldade, né? Entender o que ele está falando através da emoção dele, dar uma oportunidade a ele a ponderar essa emoção. Porque eu já disse aqui que a raiva, ela não é ruim. A gente não pode levar como a raiva é ruim, né? Como o sentimento, a ansiedade é ruim, o medo é ruim. Não, esses sentimentos eles existem e eles são vitais. O filósofo Nietzsche diz o seguinte: é como você direciona esses sentimentos. A inveja, quando você passa, porque existe a inveja, o estado de você admirar e dizer, não, eu também posso, então eu posso fazer. E existe o complexo de inferioridade que gera a inveja, que no qual não te permite também realizar a tua capacidade. Então é como você direciona as tuas emoções, né? E aí direcionar as emoções está ligado às nossas crenças, ao processo educacional, a quebrar alguns paradigmas. Então é muito complexo isso. Por isso que a gente precisa conhecer as nossas emoções, entender e estudar o valor que elas têm, não só no mundo carnal, mas como no mundo espiritual, porque todas as curas realizadas, né, tanto por aqueles que estão dispostos a doar o fruto vital, como aqueles que têm fé, é tudo um estado emocional. É um estado de fé, é um estado emocional. É estado emocional. São as emoções nobres que fazem com que a gente se ligue à espiritualidade. As emoções. O estado emocional. Né? Agora, é claro que quem dirige o estado emocional é o pensamento. Eu não estou desvinculando. O pensamento é a matriz. O pensamento é a matriz. Com o pensamento vem o sentido, vem as emoções. Então eu tenho que começar também com o meu pensamento. Eu preciso entender meu estado emocional, porque o estado emocional é o estado que é do meu pensamento. Então eu não posso desvincular uma coisa da outra. Nós somos esse pacote. Nós temos esses dois atributos que andam juntos: pensar e sentir. O que é a metafísica da doença? Isso é muito interessante. Ao longo dos anos do nosso trabalho mediúnico, a gente aprende muito que alguns chakras, algumas localizações, quando a gente sente pela mão queimar, ou a inspiração, é quase que de praxe, é quase que via de regra. Existe um comportamento e um estado emocional que a gente passa já a adquirir essa experiência, qual é o estado emocional e o comportamento daquela pessoa. Porque está ligado àquele órgão, está ligado àquela localidade, e aí a gente vai adquirindo isso. Agora, se a gente estudar a metafísica da doença, é claro que você passa a ter mais consciência ainda, que toda doença existe um estado emocional e existe um tipo de comportamento e um tipo de personalidade. Então, a metafísica da doença, qual é o significado, né, da palavra? Meta é além e física. Matéria, meta é além e física é matéria. Né? Além da física, além da matéria. O que ele quer dizer? Que não é só um processo mecanicista. Existe um processo além. Não é só um processo orgânico. Existe um processo além. E o que é esse processo além? Mental e emocional. Né? Então é tudo aquilo que está além do físico e os seus aspectos causais, e não simplesmente aquilo que estiver além do fato em si. A metafísica parte do princípio de que é a alma que organiza a matéria e não a matéria que cria a essência. É o que o Espiritismo sempre nos disse.
A metafísica da saúde visa identificar no universo emocional a condição interna que se encontra em desarmonia, onde inicia os desarranjos fisiológicos e oferecer ao doente a consciência das condições internas causadoras dos males físicos. Resumindo, então a gente vai entender que doenças, por exemplo, de alergia, existe um estado emocional, mas existe uma característica de um certo tipo de personalidade. É claro que eu estou trazendo aqui uma palhinha. Esse é um estudo que deveria ser feito de praxe, a gente tem que ler, mas é só para a gente poder entender, né? Então a mente é o ponto de partida da saúde e o pensamento ansioso. Aí eu gostaria de falar sobre a associação entre os órgãos e as emoções da medicina chinesa. Eu estou trazendo a medicina chinesa porque, na verdade, é uma medicina milenar, cientificamente comprovada através da acupuntura, através do método que eles encontraram. Então eu gostaria de falar um pouco dela para a gente entender como é que eles relacionam emoção aos órgãos, para a gente poder entender isso, né? Então, o que a medicina diz? Por exemplo, a raiva e estresse prolongada pode levar a um desequilíbrio no fígado. Isso é verdade. Fígado, dor de cabeça no fundo do olho e dor na nuca, quando o fígado está atacado. Então, o que a gente trabalha em primeiro lugar? O fígado da pessoa. Não estou dizendo que são todas as dores de cabeça, mas automaticamente, se você vê que aquela pessoa está estressada, né? Você tem uma conversa com ela de 10, 15 minutinhos, você já percebe o estresse, porque a gente vai perguntando. Como terapeuta espiritual, a gente vai perguntando, como é que está o seu estado emocional, como é que você está nervosa, você está estressada, a gente vai perguntando. E perguntando, você começa a ter o diagnóstico. O diagnóstico, você, através da mão, você vai ver no aquele órgão, como é que está aquele órgão, o estado emocional daquele órgão. Se você pôr a mão ali no fígado ou dar um passe, a dor de cabeça desaparece. E desaparece. Desaparece. É quase que regra. Ela desaparece. Claro que você está trabalhando energeticamente aquele órgão. Aí compete a pessoa, ao indivíduo, a trabalhar o estresse dela. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas compete o paciente também se reorganizar psicamente, mentalmente e emocionalmente. Porque senão o fígado ele vai sair dessa sessão aqui, ele melhora 2, 3 dias, se ele não melhorar mentalmente, se ele não melhorar os pensamentos e as emoções dele, semana que vem ele vai voltar aqui com dor. Por isso que a gente faz essa palestra, né? Mas muitas vezes as pessoas não entendem. A gente faz a palestra, fala de pensamento, de sentimento, fala de evangelho, fala da doutrina dos espíritos, para que a gente possa compreender que a cura depende de nós. Os agentes que são os médiuns, que são instrumentos através dos bons espíritos, vão doar um fluido vital salutar para aquele órgão que está impregnado de vibrações ruins. Mas se o paciente não mudar mentalmente e emocionalmente, e aí entra a fé que Jesus fala, vai em paz, tua fé te salvou, te curou, né? Que essa é a verdadeira cura. É claro que o magnetismo que a gente impregna ali vai deixar o fígado, aquele órgão, em ordem por alguns dias, ou até mesmo por alguns meses. Ou até mesmo alguns meses. Mas se a pessoa ela não mudar de forma profunda a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir, de agir, a doença ela retorna, né? A preocupação pode esgotar a energia do baço. Pessoas preocupadas, né? Pessoas às vezes que ficam presas, né, a certas experiências que não conseguem às vezes resolver, e ela esgota o baço, porque a gente sabe que o baço é o chakra esplênico e ele é um dos órgãos responsáveis pela fabricação e acúmulo do fluido.
automaticamente pode criar distúrbios digestivos e causar fadiga crônica. A tristeza ou o pesar afeta os pulmões, a melancolia é outra coisa, né? Asma, bronquite é característica de gente melancólica. É o que o Benedito falou, falta o ar da vida para os pulmões. Falta o ar da vida para os pulmões, né? Então, pessoa extremamente melancólica, sem sentido, não tem um sentido da vida. Pessoa que cultiva uma tristeza, ela está propensa a ter o quê? A falta de ar, ó. Ela não tem essa, ela não consegue puxar o próprio ar, o ar da vida, né? Então ela pode ter realmente as vibrações desse crescimento da tristeza, da melancolia, e isso gerar uma doença nos pulmões. Tuberculose, asma, bronquite. A emoção do medo está relacionada com os rins. Essa ligação pode ser prontamente percebida quando o medo é extremo. Faz uma pessoa urinar incontrolavelmente ou ter pedra no rim. Ter pedra no rim, literalmente, é a cristalização do medo. É a cristalização do medo. Medo. Cristalização do medo. Eu não estou falando, gente, nós somos seres, como diz o irmão Benedito, que a nossa história não começa aqui, ela também não termina aqui, né? Nós somos seres que vivemos muitas e muitas outras existências. O nervosismo afeta o estômago, a mágoa e o ressentimento, o coração. Bom, aí eu queria falar um pouquinho. Eu queria falar sobre as doenças psicossomáticas. Vou falar de 5, 6 doenças rapidinho aí, só para a gente ver a característica, o que diz a metafísica, esses estudos, e da onde ela é oriunda. Então eu peguei a enxaqueca. O estresse desequilibra a produção de neurotransmissores, como a serotonina e as endorfinas, que desempenham um papel importante na supressão da dor, podendo desencadear episódios de enxaqueca. Eu estou falando aqui primeiro da medicina alopática. O que a medicina tradicional está dizendo? Agora eu vou pegar a metafísica da enxaqueca. No âmbito da metafísica, a dor de cabeça é indício de preocupação excessiva com determinadas situações que assumem um caráter perturbador. A pessoa fica pensando de maneira obsessiva em fatos que muitas vezes fogem ao seu controle, mas nem por isso consegue se desligar. Aí a gente compreende o chakra coronário, né? Olha o que diz, vamos compreender o que diz a ciência tradicional, né? O estresse desequilibra a produção. O que está vinculado nesse estresse? Né? A preocupação com o fato, o indivíduo não se desliga, ele passa a ter insônia, tão preocupado com o pensamento fixo. Esse estresse, na medicina tradicional, o que vai ocorrer na mecânica do organismo físico? Vai faltar, né, vai desequilibrar, ou vai faltar um neurotransmissor que chama serotonina e a endorfina. Né? E a endorfina e a serotonina, elas são importantes para aliviar a dor, porque quando você fabrica a serotonina, você quer ver fabricar a serotonina? E as mulheres fazem muito isso. Quando estão com um problema emocional, pega uma barra de chocolate, um pedacinho. Por quê? Porque o chocolate ajuda na produção de serotonina. Por isso que ele é gostoso e alivia. Ou um doce. Né? A endorfina, por exemplo, você fazer uma caminhada, ou você tomar um sol, fazer uma prece, e automaticamente a serotonina faz isso. Você produz, e é isso que suspende a dor no organismo físico. E a serotonina está ligada à glândula pineal, que é a glândula da vida espiritual nossa. Então, quando a gente faz prece, quando a gente entra em estado de meditação, oração, né, cultiva uma espiritualidade, você fabrica ela de modo natural. Ela pode ser fabricada pelos esportes. Ela também pode ser fabricada, a serotonina e a endorfina, pelo esporte. Ajuda muito. Mas ela tem um real
ato de se espiritualizar. Essa serotonina ela vem mais carregada das vibrações mais sutis do alto. Então ela é extremamente importante. É por isso que a gente entende que nas pesquisas científicas, as pessoas que têm uma religião, elas são propensas a sentir menos dor e se recuperam de modo mais rápido na cirurgia ou qualquer problema do que aquelas que não têm religião. Então, a serotonina, ela ajuda, né, nesse processo como a endorfina. E aí também, nos processos de dor de cabeça. Eu conheço pessoas que quando chegaram aqui com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Fizeram um tratamento, depois passaram a cultivar a doutrina como religião, assim, como ato de fé. Automaticamente, a dor de cabeça foi diminuindo. Mas por quê? Porque a pessoa foi mudando a sua maneira de agir, de pensar, de sentir. Ela foi mudando. Ela foi trabalhando consigo própria. Então, automaticamente, essa dor de cabeça ela foi sumindo. Por quê? Porque ela conseguiu produzir serotonina. Os depressivos não conseguem produzir serotonina. Porque eles estão num estado o quê? De tristeza aguda. E quem está no estado de tristeza aguda não consegue produzir a serotonina. Por isso que precisam tomar remédio para mecanicamente produzirem essa substância. E daí, entrando na religião, a religião geralmente traz a fé, e a fé atua como calmante, como... Isso, a fé atua como calmante. O calmante natural, perfeito. A fé, o sentimento de amor próprio, a compaixão, a indulgência, a caridade, né? Mas principalmente a fé. Ela é um calmante natural. É um calmante natural nos dado de graça por Deus. Por isso que Jesus fala tanto em fé. Você colocou muito bem, muito bem inspirado. Por isso que Jesus fala tanto de fé. Tenha fé, né? A fé do tamanho de um grão de mostarda. É o calmante natural que Deus nos dotou. É o calmante que nos dá o equilíbrio, que deixa o nosso organismo equilibrado, a nossa mente equilibrada, o nosso organismo equilibrado é fé. E só que não é fé, não é uma fé, ela precisa ser uma fé que age, uma fé que está em movimento, né? Não é uma fé só de crer, mas é uma fé que você coloca ela em movimento, em ação, através da oração, através do trabalho voluntariado, né? Através do amor. Isso é fé em ação, é fé em movimento. Aí você está produzindo todas as substâncias que precisa ter um organismo físico para se manter equilibrado. O que a tua mente precisa e, consequentemente, o teu organismo físico. Fazendo alguma coisa, a mente muda de... Muda. Trabalho voluntariado com a mão, crochê, pessoas que fazem artesanato, né? Ou qualquer tipo de trabalho voluntariado que você faz, que você busca essa fé, que você entra em sintonia com Deus, que você está pensando no próximo, né? Que você está trabalhando no bem de alguém, quer dizer, você está produzindo serotonina, você está produzindo endorfina. E essa serotonina que você produz através da fé da endorfina, ela tem uma força maior do que você produz através do esporte. Ela é bem maior e com mais potencial, com muito mais potencial. Tá? É o calmante natural, perfeito. Por isso que Jesus batia tanto em fé, falava tanto na fé, que a fé é o que liga a gente a Deus e que faz a gente se movimentar, a buscarmos as respostas. E quer dizer, e se transformar, ser uma pessoa melhor para si. Vocês podem perceber, independente da religião, se é protestante, católico, espírita, a pessoa quando ela adentra a uma religião, que ela está perdida, não importa se é salvacionista, por prosperidade material, que pouco importa, nós não estamos questionando isso, mas ele põe em ação a fé. Ele passa a crer naquilo que o pastor está falando, que o dirigente está falando, que o padre está falando, e ele começa a vivenciar aquilo vai entrando na mente dele, no pensamento dele. E aí ele vai orando, ele vai vigiando, ele vai mudando, e automaticamente ele se fortalece. Ele se fortalece, deixa vícios, como ele fortalece o organismo dele, principalmente o sistema imunológico. Dificilmente você vai ver de volta com a gripe. Por que a gente às vezes não vê de volta abatido, doente? Porque ama muito.
ora, ama muito, ama demais. Então você vê que um homem de uma fortaleza, tem 87 anos, se eu não me engano, você vê aquele homem trabalhando. O que move ele trabalhando daquela forma? A fé, o amor. Só que tudo isso inunda o corpo dele. Aquilo está no corpo dele, está na alma dele. Então o organismo físico dele está em harmonia, está em equilíbrio. Eu estou usando o exemplo de Divaldo, porque nós tivemos outro. O Divaldo, que é um dos missionários que está aí. Além do artesanato, essas coisas, uma dona de casa que não sabe cuidar, se ela limpa a casa, cuida da casa com amor. Fé, é um ato de fé, ela está fazendo para alguém. Então, só que isso é importantíssimo, é fazer para alguém e fazer para si. Fazer para si e fazer para alguém. Bom, vou falar sobre a gastrite. Primeiro eu vou falar sobre a medicina tradicional. Oi? Eu falei da hipertensão? Eu passei a hipertensão? Desculpa, é que eu tenho 2 toquinhos. Então vamos falar sobre a hipertensão. Você é hipertensa? Então vamos lá, vamos falar sobre a medicina tradicional, sobre a hipertensão. Vamos lá, a hipertensão arterial, né? O que fala a medicina tradicional? Ele diz o seguinte: a tensão emocional aumenta a liberação de noradrenalina e cortisol na circulação, levando à constrição dos vasos sanguíneos, que aumentam a resistência à passagem do sangue, causando a elevação de pressão dentro das artérias. Quer dizer, medicina tradicional dando um processo mecânico no corpo, né? Vamos falar sobre a metafísica, que vai além da mecânica. No âmbito metafísico, a variação de pressão arterial está relacionada ao fato de as pessoas não encararem de frente seus obstáculos, diante de situações que tocam profundamente, como as divergências com parceiros, as decepções com os filhos e assim por diante. Elas fogem para o trabalho ou querem esquecer seus conflitos. Nós estamos pegando de um modo geral, né? Então a pressão arterial é a tensão que aumenta a liberação de noradrenalina. Por quê? Porque eu estou passando aqueles conflitos que muitas vezes eu não quero encarar, aquela decepção, aquele problema, né? Aí eu produzo noradrenalina e cortisol, levando o quê? A constrição dos vasos sanguíneos, que aumenta a resistência à passagem do sangue, elevando a pressão. Então, quando eu encarar os conflitos, as decepções, né? Quando eu me encarar em primeiro lugar, porque todo conflito e aflição está em mim, não é no outro, está em mim. Sou eu que tenho que resolver comigo, sou eu que tenho que resolver esse problema comigo, em primeiro lugar, né? Para que eu possa, de modo sereno, resolver com o outro. Aí a minha pressão, ela é equilíbrio. É o remédio natural. A metafísica está dando remédio natural para a pressão arterial. Enquanto eu não conseguir fazer isso, eu vou precisar. Aí vocês vão me perguntar: mas se mesmo eu fazer assim, eu precisar do remédio? Tomo o remédio. Sabe por quê? Porque o organismo físico já está lesionado, já está desgastado, está com lesão. Então é necessário que eu continue tomando os remédios, mas que uma próxima existência eu não venha com pressão arterial. Gastrite e úlcera, na medicina tradicional, apesar de estar condicionada à presença de bactéria, que é o que todo médico diz, né? Da gastrite e da úlcera, a tensão emocional causa um estímulo na produção de ácido clorídrico, que corrói a mucosa gástrica, facilitando a penetração da bactéria. E é verdade, né? Você fica nervoso, acelera mesmo a produção do ácido clorídrico. E aí os aspectos da metafísica, além da mecânica, né, do organismo físico, que diz: a gastrite consiste na preocupação excessiva com o que passa a seu redor. Qualquer ocorrência diferente de esperada provoca elevado mau humor e profunda irritabilidade. Trata-se de pessoas que se chateiam com facilidade diante dos obstáculos, se atritam em vez de compreender. A intolerância é um traço característico das pessoas que somatizam essa doença. Pessoas intolerantes, incompreensíveis, nervosas automaticamente, irritáveis, aceleram o ácido clorídrico. Diabetes tipo 2, eu passei o deixa eu ver.
Diabetes tipo 2. Vamos ver pela medicina tradicional. O estresse causa aumento da liberação de glicose e estimula o pâncreas a produzir mais insulina, levando as células a se tornarem insensíveis à ação da insulina. O cortisol tem efeito tóxico sobre o pâncreas. Vamos ver a metafísica, além da mecânica, né? É um indivíduo que tem um histórico de vida repleto de frustrações e sofrimentos, que o tornaram triste, rancoroso e pessimista, não consegue se desprender da mágoa e a pessoa perde o gosto da vida. Essa é a característica do diabético, né? Geralmente é preso a esse ressentimento. E eu conheço algumas pessoas, e é interessante que eu convivo com algumas pessoas que têm a diabetes e que realmente têm essa característica. E tiveram a diabetes depois de uma briga muito grande com um familiar ou com alguém muito próximo, e ficou extremamente ressentido e teve a diabetes. E da diabetes pode ter um infarto, porque está ligado, viu? Mágoa não só cria a diabetes, mas também pode gerar um infarto. Pelo que você está falando aí, Eduardo, o caminho para a desgraça, para a doença é tristeza, Emoção. é tristeza e ansiedade. Basicamente, tudo isso faz parte. Nós estamos a tristeza, a ansiedade, ressentimento, mágoa, ansiedade, medo, né? Tudo isso de forma excessiva, sem ser... Resumindo aí, está resumindo tudo aí, preocupação, tristeza. Não, sim, né? Olha só, se a gente vive acelerado no dia a dia, ou a gente passa a gastar a nossa energia, né? Ou comprando, ou comendo, ou bebendo, ou tendo certos tipos de ações, ou se censurando, é claro que automaticamente você vai gerar uma doença no seu organismo físico, né? Quando Jesus falava assim, olha, olhai as aves do céu, né? O que ele quer dizer? Eu sempre volto a repetir isso, porque Jesus é muito atual, né? A mensagem de Jesus é atual e ele foi um grande psicólogo de alma. Ele dizia assim, por que viver ansioso? Porque viver ansioso traz preocupação, traz medo, traz fobia, a gente fica com medo com sede de amontoar ou de perder, quer dizer, gera um desequilíbrio, a posse, a ganância, quer dizer, vivam hoje, seja você hoje, agora, esqueça o amanhã, é agora, né? Trabalhe as suas emoções, procure cultivar as coisas boas, olha para o céu, né? Agradece, quer dizer, agradece a vida. O que ele queria dizer é o seguinte, vamos começar a cultivar as coisas boas da vida, gratidão, né? Amor, caridade, solidariedade, fraternidade, oração. A gente vive num mundo de mazela, gente. Ninguém está aqui a passeio. Não quero chatear ninguém, não. Mas ninguém está aqui a passeio. Se alguém aqui de vocês não tiver um problema, que levante a mão e me conte. Eu gostaria de saber se alguém aqui não está passando por um problema, né? E no mundo desencarnado é a mesma coisa. Todos nós estamos passando por uma dificuldade que faz parte da nossa evolução, das nossas escolhas, das nossas provas, das nossas expiações. Então nós estamos nos descobrindo. Todos nós estamos nos descobrindo. Então não adianta a gente tem que aprender a se domar, a se dominar pouco a pouco. Não é se cobrar, não é se martirizar, não é se censurar, não é se punir, mas é se conscientizar. Eu comento, às vezes eu converso muito com a Isabel, e às vezes eu digo para ela o seguinte, né? É o exercício que o Benedito me faz. Olha, volta 20 anos atrás e vê o que você era. 20. Pensa há 20 anos atrás, a idade que você tinha e as coisas que você fazia. Agora pensa há 10 anos. A mesma coisa. Agora pensa o que você é hoje. Faz uma reflexão. Você está um pouco melhor? Estou um pouco melhor. Então, ótimo. Continue trabalhando e estudando a sua alma e continue alimentando ela de amor, de oração, de caridade. Sabe por quê, meu filho? Você vai errar muito. Não quero te chatear, mas você vai errar muito.
Você vai errar, você vai escorregar, mas o importante é que você levante, que você comece, que você tenha fé, porque esse é um exercício. Você está dilatando o amor, você está exercitando, ampliando o amor, você está ampliando a fé, você está ampliando a oração. É assim, é igual exercício de musculação, é igual fazer reeducação alimentar. A fé é a mesma coisa, o autoconhecimento é a mesma coisa, é um estudo da nossa alma. Então, João, é a mesma coisa. Faz um estudo de como você chegou, o que você está hoje e o que você quer ser amanhã. Tudo isso é trabalho, mas para isso tem que viver o hoje. Hoje é feriado, não é? Todos nós estamos reunidos aqui. Não poderíamos estar numa praia, às vezes não estamos porque o dia está curto, tem tempo. Mas poderíamos estar assistindo uma novela em casa, tomando uma cervejinha gelada, uma Coca-Cola, um suco. Poderíamos, mas estamos aqui e ainda pior, tendo que aguentar o Eduardo falar. Isso é o mais difícil. Bom, a asma brônquica, pela medicina tradicional, mecanismos associados ao estresse podem interferir na asma. O estresse libera neurotransmissor, capaz de causar espasmos da musculatura dos brônquios. As alterações da humanidade causadas por esse estresse favorecem a inflamação causada pelos alérgenos e as infecções. Então vamos lá, a asma é um estado emocional que cria esses espasmos, né, na musculatura dos brônquios. A metafísica é por um conflito entre o sentimento e o desejo. O asmático se sente inferior e deseja ser o centro das atenções da família. Desse modo, conclui-se que o comportamento adotado pelo asmático para se promover não passa de um disfarce para esconder seu sentimento de inferioridade. O sentimento de inferioridade, seguido do egocentrismo, atrai para pessoas dominadoras que passam a controlar a sua vida, que é insegurança, né? Indivíduo triste, melancólico, porque ele é inseguro. Ele é triste, é melancólico porque ele é inseguro. E se ele é inseguro, ele não consegue se realizar. Ele não consegue ver que ele é capaz. Ele não consegue ver que ele é capaz. Então a gente vai ver, eu estou colocando isso assim, de um modo muito simples, viu, pessoal? Mas isso é um estudo. A metafísica da doença, ela é um estudo e é complexo. Então eu só fui pegando os livros, dá uma pincelada. Só uma pincelada, mas ela vai longe. A coisa vai longe. De outras existências. Não. De outras existências. É o que eu falo, essa personalidade nossa, de insegurança, ela muitas vezes não é dessa. Pode ser por uma experiência, né? Mas muitas vezes é de outras existências. A colite ulcerativa, né, que é inflamação do intestino, a medicina do intestino grosso, na medicina tradicional, está ligada ao aumento de substâncias tóxicas, a mucosa intestinal, com a cinina e a histamina, relacionada a altos níveis de estresse emocional. A metafísica, né? A colite está relacionada à constituição de laços familiares e afetivos com caráter de dependências. Lembra alguma coisa? Eu estou falando isso que a gente atendeu, eu e a Isabel, uma paciente muito próxima de nós, com uma colite. Quando ela nos mostrou lá as fotos da colite, né, a forma como estava, então eu estou comentando com ela que a Isabel conhece bem a característica dessa pessoa, né? Impedindo o crescimento pessoal, profunda irritação pela situação que provocou o rompimento de uma relação simbólica. E aí eu vou falar do câncer também, né? O câncer, segundo a medicina tradicional, seria nada mais do que o aumento desordenado da multiplicação celular provocado pela agitação dos genes estimulantes do crescimento e da divisão celular, ou a perda do controle sobre essa atividade.
um comportamento distorcido, o que em genética é chamado de mutação. Mutação dessa célula. Ela se transforma. A metafísica do câncer refere-se a mágoas e ressentimentos. As pessoas que se abalaram profundamente com os acontecimentos ruins vivenciados. Elas projetaram elevadas expectativas sobre os outros ou nas situações existenciais, quando ocorreu os insucessos e se frustraram. Quer dizer, ocorreu a experiência, mas o indivíduo não conseguiu superar isso, e isso ele ficou preso a essa experiência, e essa experiência criou uma desordem celular que gerou o câncer. Então, mas eu tenho esse tipo de comportamento, eu tenho esse tipo de personalidade, eu posso ter? Na verdade, o que nós temos que compreender é que a gente pode mudar. Agora, se eu ficar preso a essa situação, realmente eu posso gerar, ou nessa existência, ou em existências futuras. Quando em câncer, meu pai tinha mais 3 irmãos. 2 irmãos homens e uma mulher. Pode falar. Essa tia, que é a irmã do meu pai, ela teve 10 filhos. 8 filhos têm câncer de intestino. 4 já foram embora. Isso aí, depois do meu tio, o primeiro ano dele, teve 6 filhos. 3 mulheres têm câncer de intestino. 2 já morreram. Esse agrupamento de pessoas em câncer, será que tem muito a ver com... Sim, de existências passadas. Não, é de existências passadas. São espíritos afins, né, que comungaram de um mesmo comportamento, de uma mesma ação. Eu não estou dizendo que necessariamente viveram juntos, mas comungaram, né, tiveram o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de ação, de pensamento, de emoção, e aí reencarnam juntos e passam a expurgar essa doença de forma coletiva. Sim. Vou falar sobre o Alzheimer rapidinho para a gente poder. Eu já estou passando do tempo aqui, mas é rápido, pessoal. Bom, o Alzheimer é uma disfunção neural, principalmente ligado ao hipocampo, que é a parte do cérebro responsável pelas memórias, né? É claro que a gente tem que entender que as memórias elas não estão arquivadas nessa parte do cérebro, senão, se essa parte do cérebro, que é uma matéria, for destruída, eu perco as memórias? Não. Mas como há um desequilíbrio nessa parte do órgão responsável de projetar as memórias, como ele está doente, as memórias ficam bagunçadas, né? É mais ou menos isso. Então, a metafísica, né? A degeneração das células nervosas, a metafísica é deteriorar conteúdos internos, representam que a pessoa ao longo da vida não conseguiu manter adequadamente o seu poder sobre as questões da vida. Bom, já estou quase encerrando, pessoal. Eu peguei algumas falas do Drauzio Varela, que ele fala sobre a doença, né? Quando diz assim, olha, se não quiser adoecer, fale dos seus sentimentos. Emoções e sentimentos que são escondidos, reprimidos, acabam em doenças como gastrite, úlcera, dores lombares, dor na coluna. Com o tempo, a repressão dos sentimentos degenera até em câncer. Então vamos desabafar, confidenciar, partilhar nossa intimidade, nossos segredos e os nossos erros. É aquilo que eu falei, né, que Jesus ensinou. Confessai vossos pecados uns aos outros. O diálogo, a fala, a palavra, é um poderoso remédio e excelente terapia. Se não quiser adoecer, não viva de aparência. Quem esconde a realidade, finge, faz pose, quer sempre dar a impressão que está sempre bem, quer mostrar-se perfeito, bonzinho, etc. Está acumulando toneladas de peso, uma estátua de bronze, mas com pés de barro. Nada pior para a saúde do que viver de aparências e fachadas. São pessoas que com muito verniz
e pouca raiz. Seu destino é a farmácia, o hospital, a dor. São aquelas pessoas que na verdade está tudo bem, a hora que você vê, já desencarnou. Mas a gente até pouco tempo atrás, encontrei com o fulano, estava bem, e agora você infartou, né? Então, olha a importância de falar dos sentimentos, olha a importância da gente mostrar a nossa realidade, da gente escolher um amigo fiel e de poder desabafar. Isso é muito importante, pessoal. É claro que tem que tomar cuidado para não ficar chato, da gente ficar falando só dos nossos problemas, porque aí não tem gente que aguenta, né? Eu sempre digo aqui, eu tenho alguns amigos, eu não sei o que eu digo, né? Tá tudo bem? Aí começa. Aí é meia hora, 40 minutos, vai tudo nos meus créditos do celular. Se não quiser adoecer, busque soluções. Pessoas negativas não enxergam soluções e aumentam os problemas. Prefere a alimentação, a murmuração, o pessimismo. Melhor é acender o fósforo que lamentar a escuridão. Pequena é a abelha, mas produz o que é de mais doce que existe. Somos o que pensamos. O pensamento negativo gera energia negativa que se transforma em doença, né? Então, quer dizer, nós precisamos sair do pessimismo, do negativismo. É o que Jesus falou: ajuda-te e o céu te ajudará. Não adianta a gente só ficar reclamando, gritando, blasfemando, dizendo, mas a vida não me dá sorte, dá tudo certo para fulano. Pessoal, a gente tem que se ajudar. A gente não pode pegar a nossa vida e achar que o outro vai resolver um problema que compete a gente resolver, porque nós somos os criadores. Se nós somos os criadores, nós também temos a chave para resolver. Então nós temos que se ajudar. É ajudando que o céu nos ajuda, a espiritualidade. Se não quiser adoecer, tome decisões. A pessoa indecisa permanece na dúvida, na ansiedade, na angústia. A indecisão acumula problemas, preocupações e agressões. A história humana é feita de decisão. Para decidir é preciso saber renunciar, saber perder vantagem e valores para ganhar outros. As pessoas indecisas são vítimas de doenças nervosas. Isso é uma grande verdade, né? Nós vamos tomar decisão. Eu ouvi uma frase de Facebook que diz assim: você quer ter razão ou você quer estar em paz? Para estar em paz, a gente tem que abrir mão. Só que a gente tem que estar predisposto a rever valores e quebrar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Aí a gente se encontra em paz. Porque se a gente querer ter razão sempre, né? Eu estou doente porque fulano me trata assim. Eu estou ruim porque ciclano, me fez mal. Então eu acho que para a gente querer ter paz, a gente precisa tomar decisão. Precisa sair do vitimismo, precisa sair da autocompaixão, precisa ser senhor de si mesmo, da sua própria trajetória e dizer, olha, eu quero ser feliz, quero o caminho da felicidade. E isso também só depende de cada um de nós. Pessoal, só vou dizer, só para a gente, bom, a gente sabe que comprimidos não curam a alma, e não curam mesmo. Só para poder encerrar, já estou encerrando. Os hospitais, eles estão lotados. Lotados. Eu acho que é uma das profissões que mais estão ganhando dinheiro. Hospital, os médicos e a indústria farmacêutica. Principalmente a indústria farmacêutica. Porque a gente está se entupindo de remédio. O remédio maqueia a dor da alma. E quem diz isso é o psiquiatra Augusto Cury. Eles são necessários. Eu não estou desprezando os remédios. Mas o que cura a nossa alma é o que disse a nossa irmã ali. Fé. Eu preciso ter fé em mim. Eu preciso me tratar bem. Eu preciso me tratar com amor, com carinho. Eu preciso me cuidar. Eu preciso me amar. Porque se eu não me amar, se eu não me cuidar, nem os remédios são efeitos. Ou eu vou só estar aumentando a dose dos remédios. Quando eu vejo, eu já estou tomando 14, 15 remédios.
Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para emagrecer, vitamina e assim por diante. Remédio para memória, remédio para fadiga, e nós vamos estar só se entupindo de remédio. Tá? Recorde-se que ao abrir seu coração e sua mente, evitará que algum cirurgião faça por você. Se a gente não quer cair numa maca de um hospital para fazer uma cirurgia no coração, no estômago, no fígado, ou qualquer outra parte, no rim, a gente precisa abrir o nosso coração. Abrir a nossa mente, o nosso coração, cuidar de nós com muito amor, com muita fé, para que a gente não precisa sentir isso na própria pele, no próprio organismo. E aí eu vou encerrar com neuroplasticidade. Você sabe o que é neuroplasticidade? Alguém sabe o que é isso? Sabe? Neuroplasticidade é a capacidade que nós temos pelo pensamento de regular as nossas funções neurais. Nós temos essa capacidade de autocura. Isso é neuroplasticidade. Todos nós aqui temos a capacidade de fazer uma reprogramação no nosso organismo. Também de fazer uma reprogramação na nossa vida espiritual, através da força do nosso pensamento. Isso chama-se neuroplasticidade. Então, quando eu tenho vontade de me curar, alguns cientistas médicos, eles perceberam que algumas lesões cerebrais, em alguns indivíduos, que tinham vontade de se curar, ou eram amparados pela família, com muito amor, com muito carinho, eles percebiam que aquela função do cérebro, que já não fazia mais parte, não fazia a função que tinha que se fazer, ela voltava a ter essa neuroplasticidade, essa função, não de um modo 100%, mas eles percebiam que os neurônios migravam para essa região. Se eles não migravam, o próprio cérebro conseguia buscar dentro do próprio órgão, né, de fazer essa função. Não 100%, mas conseguiam uma certa reabilitação. Isso chama neuroplasticidade. Só que o indivíduo precisa ter fé, ele precisa acreditar no tratamento e precisa haver a participação da família, o amor da família, o amor de quem cuida dele, porque ele consegue fazer essa neuroplasticidade. É o que a gente faz aqui nas cirurgias espirituais. Quando a gente trata as pessoas com amor, quando a gente abraça as pessoas, quando a gente ouve elas, os seus problemas, as suas dificuldades, elas mentalmente, elas começam a trabalhar em prol delas próprias. E nesse trabalho, funções neurais ou doenças, né, elas são sanadas. Funções neurais, através de patologias psíquicas que a gente vê, consegue ter a reorganização, o equilíbrio, e doenças são sanadas. Isso é neuroplasticidade. É isso que nós fazemos aqui também. A ciência faz, através desse tratamento psicológico, emocional, como a gente consegue fazer na parte espiritual. Fazer com que o indivíduo se reprograme, que ele se refaça, né? Porque a cura real vem de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Desculpe aí o tempo.